Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Manhã com Dados, nosso programa semanal, às sextas-feiras, no mesmo bate-horário, mesmo bate-local aqui, não é, na internet, transmitido aqui pela plataforma Digital Edu. Hoje, vou falar um pouquinho sobre qualidade de dados, tá? Então, trouxe aqui um mapa mental e nós vamos discutindo aqui na hora, tá? Antes de começar, aquela pergunta tradicional, não é? Vocês me ouvem bem? Tá tudo bem aí com áudio? De onde vocês estão? Coloquem aí seus comentários, tá? Que eu vou seguindo aqui. Aí qualquer coisa que o Wagner me avisa, tá? Bom, então vamos embora. Vamos começar logo aqui, né? Wagner, você pode compartilhar a tela, por favor? Então, pessoal, o foco hoje, tá? Não é falar sobre qualidade de dados de forma mais ampla, mais abrangente. Eu vou focar um pouquinho aqui, tá? Em alguns itens que, se nós não tivermos, né, alguma atenção, se nós não considerarmos, isso pode dar algum tipo de problema, tá? Na qualidade dos dados, vamos ter aí registros, não é, nas bases inconsistentes, tá? E eu quis colocar isso aqui muito na linha, não é, de quando, né, nós atuamos na qualidade de dados. Qualidade de dados, gente, não é só automatizar a qualidade, tá? Eu vejo aí que ultimamente e até com o entendimento errado, não é, do uso da IA para automatizar algumas coisas, as pessoas às vezes acreditam que automatizar por automatizar somente, sem ter alguns objetivos, propósitos, isso acaba resolvendo os problemas e, na verdade, isso pode até aumentar, porque acaba que se eu foco muito, né, na questão de ferramenta, de automatização ali, é claro que a gente tem que automatizar, é claro que a gente tem que usar a IA ao nosso favor, tá? Mas isso é um apoio, isso não é essência, tá? A essência nunca muda, tá? Então, a qualidade dos dados é algo que já é, vamos dizer assim, dito, não é, buscado pelas empresas há muito tempo, tá? E é claro que com o avanço das tecnologias, com o próprio aumento da maturidade em governança de dados e também nas outras funções de dados, esse sarrafo ele vai aumentando, mas eu tenho que olhar a essência ali, tá? Se eu esqueço a essência, né, e chamo a essência de, vamos dizer assim, de tradicional, né, eu estou trabalhando da forma errada, tá? Então, vamos lá. Dito isso, vamos começar aqui com alguns itens, tá? E, de novo, vamos tentar colocar e- esse encontro, não é, de hoje o mais colaborativo possível. Então, coloquem aqui suas dúvidas, seus comentários, tá? Até porque eu não vejo o que vocês colocam aqui. Então, até para puxar essa interação fica difícil. Então, vocês coloquem ali, o Wagner joga aqui, que eu estou em outra sala, né? Toda a transmissão é feita dessa forma, tá? E aí eu começo a responder vocês, tá? Então, vamos lá. O primeiro item, tá, que nós devemos levar em conta é ter o Data Steward ou o conjunto de Data Stewards capacitados, tá, para atuar com a qualidade de dados. O que eu estou falando aqui, tá? Às vezes a empresa ela inicia, vamos dizer assim,
o seu programa de governança de dados, não é? E aí o pessoal sai ali, né, naquela pressa, vamos identificar os owners, vamos identificar os stewards, né? E aí muitas vezes já da forma errada, não é? Começa a identificar owner e steward ali que nem tem dados ali ainda, não é? Embaixo ali, né? Cobertos pelo programa de governança de dados. Mas esses stewards aqui no caso, né, eu estou entendendo que a gente está seguindo o que eu falo aqui, tá? Olha, identifica, primeiro define, não é, qual conceito, domínio ou domínios, né? Lembrando que não pode ser um conjunto muito grande de domínios, né? Então, um domínio, dois, três no máximo, tá? Então, identifica os owners desses domínios, né, que entram como piloto, e em cima disso o owner indica o steward, por quê? O steward é um papel de confiança do owner, não esqueçam disso, tá? Mais uma vez feito isso direitinho, né, esse steward, ele tem que estar apto a trabalhar com a qualidade de dados. Então, o que eu sempre recomendo, tá? É, você nomear a empresa, na verdade, né? Nomear um steward, não é só chegar, escrever uma política, por exemplo, de governança de dados e colocar ali algumas diretrizes para o cumprimento do Data Steward, e aí chega, aí monta uma lista, não é? Aí tem uma aplicação, né? Olha a tecnologia aí. Aí tem uma aplicação, coloca ali, olha, domínio de dados tal, o steward é fulano ou fulana de tal, né? E aí a pessoa já está apta para trabalhar. Não, não é isso, tá? O steward, ele tem que ter, no início, né, uma espécie de banho de loja, tá? Sobre o que é a governança de dados, sobre os conceitos das funções de dados que ele estará envolvido. Então, qualidade de dados é uma dessas funções de dados, tá? Então, a gente tem que dar ali, né, um banho de loja. Por quê? Essa pessoa aqui que atua como steward, ela é uma pessoa que está em negócio e provavelmente ela nunca ouviu falar disso antes, tá? Isso caiu no colo dela ali na empresa. Então, qual é a forma correta, tá? Dar um banho de loja para esse steward, as primeiras ações ainda dentro do programa de governança de dados, né? São acompanhadas pelo time, pelo squad, seja lá o que for, né? Da área ali que está puxando a governança de dados, e com isso a pessoa vai pegando experiência, tá? Só que eu vejo que muita empresa não faz isso. Ela pega, ela define, ó, Bergson, parabéns, agora você é o Data Steward do domínio de dados de clientes, por exemplo, que é um domínio geralmente bem pesado, né? Toda empresa praticamente tem a parte da sua estratégia, né, focada nos clientes, né? Então a pessoa chega e fala: você é o steward de clientes, por exemplo, né? Eh, e agora você vai, eh, trabalhar também no sentido de melhorar a qualidade dos seus dados. Cara, a pessoa vai viajar, então ela vai ficar perdida, ela não sabe, por exemplo, o que é uma regra de qualidade, que é diferente de uma regra de negócio. Ela pode até, lá atrás, em algum momento, ter sido, né, consultada para definição de algumas regras de negócio, mas a regra de negócio ela é fundamental para a qualidade, mas em cima dessa regra de negócio nós derivamos regras de qualidade, ou seja, para a gente, né, aplicar, para verificar se os requisitos e regras, né, estão sendo cumpridos, e também, o que é o pior, uma regra depois de atualização desses dados, ou seja, se eu encontrei, não é, algumas anomalias ali, algumas inconsistências nesses dados, que regra eu vou utilizar para corrigir? O que eu possa corrigir, não é? Então,
Se a pessoa ela não está acostumada com isso é um trabalho, tá, que tem de ser feito aos poucos e com apoio do time de governança de dados. O que vai acontecer? Ou o trabalho de qualidade de dados vai ficar muito no sentido só da forma, né? E aí, só da forma, o que eu estou querendo falar? Ah, vamos pegar aqui os e-mails que são inválidos, os contatos que não foram colocados, sabe? Ah, ou então eu vou contratar um serviço aqui para checar se esse telefone existe. Mas o problema maior, não é, o que causa os maiores BOs, vamos dizer assim, na empresa, devido a uma má qualidade dos dados, são erros ali que violam as regras de negócio, tá? E aí, se eu não tenho, por exemplo, uma pessoa atuando ali como steward, porque é ela que vai, na verdade, definir essas regras, definir esses requisitos, definir o grau desejado de qualidade. É claro que o owner também chancela ali, mas toda essa, vamos dizer assim, essa inteligência, né, que deve ser aplicada vem do steward. E eu vejo que as pessoas esquecem disso. E aí jogam o steward ali no meio ali da arena, né, vamos dizer assim, cheia de gladiadores. Então não tem como dar certo, porque o programa ele fica muito limitado, tá? Só na questão de forma. E se essa pessoa ela não tem esse preparo prévio, ela não está sendo acompanhada, por exemplo, por uma pessoa com uma visão, não é, mais ampla, digamos, em gestão de dados, e ela entra na questão, por exemplo, de entrar nas regras de negócio, qualidade em cima dessas regras, pode sair besteira dali, tá? Então, aqui é algo, tá, que os times envolvidos, né, pelo processo da qualidade de dados, por fazer rodar esse processo de qualidade de dados, eles têm que levar isso aqui em conta, tá? E tudo que eu estou falando aqui, gente, de certa forma, são itens que, se nós atuarmos em cima disso, eu estou atuando de forma proativa e eu vou diminuir muito no futuro, né, a incidência de dados com má qualidade. Então, se eu, por exemplo, tudo isso aqui que eu vou falar hoje, se eu não atuo nisso aqui, eu vou gerar um conjunto maior de dados inconsistentes na minha base e, consequentemente, se eu tiver de acertar, que às vezes nem tem como acertar, tá? Mas se eu tiver de acertar ali e tal, o meu trabalho é muito maior, o meu processamento é muito maior, o meu indicador vai ser mais baixo, tá? E não é só automatizar, tá? É olhar para essas questões. Então, quando a gente fala aqui na capacitação do steward, não é botar ele para fazer um curso só, é passar, transmitir esse conhecimento, essa experiência aos poucos, para ele começar realmente a executar o seu trabalho aqui com desenvoltura. Tá? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Coloquem aí se vocês tiverem, tá? Beber uma aguinha aqui. Outra questão, tá? Que a gente tem que levar em conta e impacta bastante são os processos de negócio daquela empresa, tá? E quanto mais rígido for um processo, a probabilidade do pessoal que executa aquele processo tentar seguir de outra forma, né? Buscar outra forma, algum jeitinho, né? de passar por algo que está ali definido como deve ser feito, deve ser respeitado, é grande, tá? Então, em algumas empresas, por exemplo, alguns processos são definidos de forma muito rígida, ou seja, algumas obrigatoriedades são colocadas ali e aquela pessoa que está em algum momento, né, entrando com os dados ou atualizando, né, aquele conjunto de dados
que deu uma entrada, né, ali, passou ali dentro da esteira dela, vamos dizer assim, né, ela acaba meio que burlando isso. Isso acontece muito, tá? Em cadastro de materiais, tá? De serviços. Então, tem empresa, por exemplo, que o cadastro de um material, de um item, ele não é feito, por exemplo, só para uma área, não é? Então, ele é feito para um conjunto de áreas, tá? E, às vezes, você, logo no início, você precisa colocar uma informação, tá? Que ainda não tem. E essa informação, ela é obrigatória. Só que o que acontece? Aquela pessoa que está ali naquela etapa do cadastro, ela ela está sendo cobrada ali. Então, ontem eu vi um post, eu li um post, desculpa, muito interessante, né, que muito bem colocado, inclusive, né, que a pessoa pegou e colocou assim: "Ah, é um pedido do diretor, não é, que esse item, né, esse material seja cadastrado logo, porque tem, por exemplo, um caminhão parado ali esperando, né, para dar sequência ali, né, desembarcar aquele material, né, para a empresa receber ali dentro do estoque, né. E aí o que acontece? Às vezes vem isso mesmo, né, "Ah, esse é um pedido do diretor", a pessoa até falou: "Não é um pedido, né, na verdade é aquela pressão ali, não é, do tipo: "Ó, faz isso aqui logo", não é, não trava o processo. Só que às vezes a pessoa não tem essa informação, aí o que que ela faz, né, às vezes até com medo, ela coloca outra uma informação ali aleatória, não é, que vai dar sequência no processo, ou seja, ela conscientemente colocou um dado ali que provavelmente não é o dado correto, tá? E o processo seguiu, vai seguir, né? Eu já imputei um dado errado ali na minha base, né? Então, se a gente tem processos de negócio muito rígidos e, por exemplo, a própria tecnologia, né, para estar apoiando esse processo, seguiu, né, vamos dizer assim, essa rigidez, né, você acaba imputando um dado errado ali. E aí o problema disso é o seguinte, que o pessoal não faz, não é uma análise, né, crítica em cima daquele erro, vai buscar ali, por exemplo, a causa ou o conjunto de causas, né, tidos ali como raiz, né. Isso depois as pessoas acham que foi um erro que a pessoa colocou, mas não se preocupam em entender por que ela colocou daquela forma ali, né? E o que precisa ser feito para ela não fazer mais isso. Então, provavelmente, o que precisa ser feito é um ajuste no processo, não é? Do tipo, olha, beleza, essa informação aqui, ela é obrigatória. Beleza, mas ela é obrigatória naquele momento? Às vezes não, tá? Até porque a pessoa vai colocar um dado errado ali, entendeu? Aquilo, naquele momento, para ela, não faz sentido, não vai travar. Mas lá na frente vai. Então, de repente, mudar um pouco esse processo, dar um pouco mais de flexibilidade, trabalhar com opções, não é? Para quê? Para que os dados eles realmente estejam fidedignos à realidade daquilo ali, tá? Então, a gente tem que ter essa preocupação, tá? O processo de negócio, se ele é muito rígido, vamos dizer assim, não é? Ele vai sim afetar, tá? É, Tem a pergunta aqui da Luciana Tenório. Uma dúvida: tem alguma dica para argumentar e dizer como é importante definir os data owners e stewards desta forma? Porque muitos lugares escolhem por pessoas influentes, mas que não têm conhecimento específico de regras de negócios e também como fazer a TI entender que os stewards precisam ser treinados, porque eles só pensam em automatizar e não atribuir aos stewards suas responsabilidades. É, isso realmente ocorre,
tá? Eh, assim, tá, Luciano, o que que eu vejo, tá, hoje nas empresas, tá? Quando a gente está falando em implantar uma governança e aí puxar um trabalho depois na sequência, não é? Mais profissional de qualidade de dados, porque hoje muita gente age com a qualidade, o usuário ali, né, de forma nem profissional. Ah, tá errado, eu vou lá e mexo. Então, já cansei de fazer entrevista, por exemplo, com as pessoas e falo: ah, você não tem nenhum problema com a qualidade dos dados? Não, se eu vejo que está errado aqui, eu acerto. Mas aí você não sabe o quanto aquela pessoa acerta, né? E aí, quando você parte para mudar isso, não é? Isso envolve uma mudança cultural. Minha visão, tá? Você pode ter até uma equipe enxuta, uma equipe pequena. Outra coisa, gente, equipe grande, você acaba tendo muita gente ali de perfis diferentes, senioridade diferente, isso acaba tirando um pouco da credibilidade, tá? Se você tem um time pequeno e de pessoas mais sêniores, você vai acabar tendo mais credibilidade. Mas mesmo assim, tá? Você pode ter, por exemplo, um time enxuto, 3, 4 pessoas já bem, vamos dizer assim, bem cascudas, não é? Com dados. O que elas falam, às vezes o pessoal não escuta e não dá valor. Tá? Então, por isso que, por exemplo, eu falo que assessment não deve ser feito por time interno, porque algumas verdades, vamos dizer assim, precisam ser ditas. E quando essas verdades são ditas, por exemplo, pelo time interno, que o time interno, se você tem um time interno bom, ele vai identificar isso, tá? É, só que às vezes, né, quer dizer, às vezes não, na maioria, né, das vezes, quando o teu time interno ele fala essas verdades, essas necessidades, o pessoal costuma não dar muito valor, não escuta, tá? Então, todo trabalho de mudança, que vai envolver uma mudança cultural, tem que ser feito trazendo alguém de fora, tá? E aí, não confundir com alguém de fora do tipo, ah, eu vou contratar fulano ou fulana e vai trabalhar aqui com a gente, no mesmo time. Não, é alguém que vai vir, não vai ter pressão interna. Então, por exemplo, uma coisa, por exemplo, o Bex chegar numa empresa, não é? Deixa eu pegar aqui o complemento aqui da tua pergunta, não é? Por exemplo, só pensa em automatizar e não atribuir os stewards e suas responsabilidades. Uma coisa é o Bergson chegar e falar o seguinte, né, pro decisor, tá, beleza, você automatizou, o que que você ganhou com isso? Qual o retorno que você teve? Você melhorou os seus problemas com a qualidade de dados? A pessoa, ela, no mínimo, ela vai parar para refletir. Agora vai a Luciana, que está lá na empresa, já trabalha ali há 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 anos, o tempo que for. Vai a Luciana falar isso. Ah, a Luciana tá vendo pelo em ovo. Ah, a Luciana quer valorizar. Ah, a Luciana quer complicar. Então, infelizmente, tá? É, nessas mudanças de cultura, você precisa trazer um agente externo para esse agente poder falar essas coisas. Porque às vezes, quando você faz o seu trabalho, você está ali, não é? E você orienta, não, não é isso, tem que ser dessa forma, blá. Blá. Às vezes as pessoas elas não entendem muito bem isso e até já colocam ali você na linha de tiro, vamos dizer assim, entendeu? É, então minha dica é essa: mudança é algo polêmico, né? E uma mudança ela vai mexer, digamos assim, com as expectativas de muita gente, não é? Aqui, esse exemplo que eu dei de processo de negócio, esse exemplo que eu dei é um processo mal feito que já roda há algum tempo. Se você fala, a outra pessoa vai estar recebendo aquela crítica. Ah, aí não adianta ver aquele papinho, né? As pessoas têm que receber, tem da crítica. Cara, tem gente que não gosta. E aí você já está ali, às vezes, tá? É, atuando sem querer
no sentido de ter uma pessoa que depois vai até se, né, dependendo aí do nível de quebra de expectativa, ela vai até atuar para sabotar o programa. Isso existe. Não adianta não falar que não existe, porque existe, tá? Então, a dica é essa. É mudança de cultura, tem que trazer alguém de fora. E aí você falou aqui, olha, os lugares escolhem pessoas influentes, mas que não têm conhecimento específico de regras de negócio e também como fazer até entender. Sim. Aí coloca ali, por exemplo, o owner, não é? E o owner ali, ele pega e nomeia o steward. Só que às vezes aquele steward não tá ali e ele não quer se envolver. Vai você de dentro falar isso. É um problema danado. Agora, se isso está no início, você tem uma pessoa de fora e fala, olha, é melhor reforçar isso aqui, não é? Entendeu? Já muda. Por quê? A pessoa que está de fora, o máximo que pode acontecer é, terminando aquele contrato, não ter uma continuidade. Mas aí estou olhando para a empresa que está, né, ajudando nesse sentido. Se por isso é melhor não ter uma continuidade, que bom, porque é uma empresa que você acaba que não vai desenvolver um bom trabalho. Então não é bom também estar trabalhando ali, tá? Então minha dica é essa, tá? Espero que tenha te respondido aqui, tá? Mas essa questão dos processos de negócio, tá? Ela anda também muito junto aqui com a questão da cultura da empresa. E aí vamos pensar aqui o seguinte, vamos pensar no tipo de instituição, né, de empresa, que ela tem uma cultura muito agressiva. E o agressivo aqui, gente, não é que sai, tá saindo na pancada, não. Agressiva ali é de que, ó, tem que vender, tem que vender. Se não vender, tá fora, tá? E aí o que acontece? Essas pessoas que sofrem essa pressão no dia a dia, rodando ali os processos que elas trabalham, mas elas têm em mente ali o seguinte: caramba, se eu não atingir, né, aqui os meus, vamos dizer assim, os meus 1.000 pontos, né, em vendas, se eu ficar 2, 3 meses sem bater, eu sou demitido, porque já aconteceu com fulano, beltrano, cicrano, blá blá. E a pessoa começa a se desesperar, ela começa a vender errado, ou até no, na pior das situações, ela vende algo que não foi pedido ali pelo cliente, né? É... E óbvio, né? Eu vendi um produto errado, fora daquele perfil daquele meu cliente, ou vendi um produto que o cliente não pediu, é andado com uma qualidade também. Por quê? Ali, daqui a pouco, aquele cliente ele vai reclamar, ele vai falar, olha, eu não pedi isso, isso não bate, não é? Então, é algo que acarreta bastante. Então, por exemplo, o Bergson, né? O Bergson é uma pessoa extremamente barbeira no trânsito, né? Então, assim, meio desatento, né? E aí o que acontece? O Bergson, ele bate bastante com o carro, né? Não é todo dia, mas, por exemplo, não vira 2, 3 seguros, né? Sem perder um ponto ali de bônus, né? 2, 3 inovações. E aí tem a característica, não é? É homem. Então, assim, a mulher, geralmente, né, ela é mais cuidadosa, né? Ela para o carro na garagem, em garagem, em estacionamento, se não tem. É difícil ela jogar o carro na rua, né? O homem já é bicho mais solto, joga, para de qualquer jeito, põe com a roda virada. E tudo isso pisa mais, né? Tudo isso acaba aumentando o risco de você ter um sinistro, ou seja, você bater com o seu carro, de alguém roubar o seu carro porque seu carro está na rua. E aí o que acontece? Se você é um homem, teu seguro vai ser mais caro que o de uma mulher. E aí que muita seguradora faz? Ela cria, por exemplo, o seguro alto mulher, né? E aí, beleza, aí chega lá o Bergson, né? Ali, não é, vai renovar o seguro do carro dele e chega, por exemplo, ali no banco onde ele tem conta. Vê aí para mim para renovar meu seguro. Aí vem lá, né? O pessoal
você dá os seus dados, né? Aí você recebe a proposta ali, não é? Olha, o teu seguro aqui é 15 mil, tá? 15 mil reais. Aí tu fala, caramba, 15 mil reais, não sei o quê, tá muito caro. Não, não vou fazer não. Eu vou ver com outra pessoa, com outro corretor que vai me indicar. A pessoa, se ela tá sendo muito influenciada aqui na questão da cultura, tá com baixa pontuação, tá com medo, e assim, tem a questão também, não é, de princípio também, né? Mas se isso tudo tá ali, né, pressionando ela, o que que ela pode fazer? Não, Bergson, espera aí, tem outro produto aqui que ele acaba sendo mais barato. E aí ela simula, por exemplo, um seguro auto mulher para o Bergson. E aí vai lá o Bergson, recebe o seguinte valor, não, é 10 mil. Pô, de 15 para 10, tá ótimo. Quer dizer, ótimo nunca tá, né? Pagar 10 mil no seguro de carro é um absurdo. Mas assim, pô, ótimo, né? Vou fechar. Aí a pessoa pega, fala, põe a tua senha aqui, né? E aí você pega, coloca, pum, contratou, né? Só que você contratou um seguro auto-mulher, de uma seguradora, às vezes, que não tá ligada ali, ela tem só um convênio com aquele banco ali e tal. O que que acontece? Mais na frente deu algum problema, por exemplo, você se envolveu em um acidente, deu uma perda total, né, deu uma PT ali, pode ser que a seguradora crie caso com você, porque você comprou um produto que não era para o seu perfil. E o pior, você comprou de má fé. E aí você não vai gostar, você vai pegar, você vai acionar na justiça, né? E aí dá um problema danado, você, em virtude de quê? De um dado com uma qualidade que a cultura de pressão, né? Até a cultura ruim, né, gente? Trabalhar assim é muito ruim. Então, impacta no input, vamos dizer assim, né? De um dado ali, né? Que não corresponde à realidade. Isso é problema de tecnologia? Não. Isso é problema do time de governança? Não. Isso é problema da cultura da empresa do tipo, olha, se você não vende, você não presta, você está fora, tá? É uma cultura que eu acho esquisita, né? Mas tem empresa que é assim. E aí isso acaba afetando a qualidade de dados também, tá? A Luciana botou aqui, é isso mesmo, muito obrigado, tem razão, perfeito. Nossa, sensacional. Mudança de cultura é trazer alguém de fora. É, porque o cara de fora, ele vai falar. Agora tem que também tem que tomar cuidado, né? Não pode ser uma empresa que ela entra ali, tá? Na companhia e põe alguém ali, como dizia o Romário, né? Que é a pessoa daquele perfil, né? Chuchu em cima do muro. Ela não vai dizer nada, ela vai estar ali só buscando novas oportunidades de vender mais serviços, tá? Não, o simples fato de trazer uma empresa para ajudar isso, não é garantia. Tem que saber também escolher qual é a empresa que vai colocar, tá? Mas sim, é isso. Então, gente, a cultura anda muito nesse sentido, tem uma certa relação com os processos de negócio, tá? Mas é algo que a gente tem que estar de olho, tá? Ah, e aí, se alguém perguntar, mas como é que eu faço para mudar isso, né? Aí a gente começa a trabalhar com indicadores, tá? E aí a gente começa a categorizar esses indicadores. E aí eu vou colocando, olha, os erros aconteceram mais por causa dessas categorias. Aí cria uma categoria aqui do tipo qualidade da venda, qualidade na entrada da venda, né? Algo nesse sentido. E aí joga, né, isso para cima, tá? É claro que a empresa ela não vai mudar a cultura com isso, mas infelizmente o responsável por aquela área, né, aquela diretoria ali, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer a caça às bruxas a quem está sentindo essa pressão e está imputando o dado errado ali.
isso vai até piorar a cultura, mas olhando para a qualidade, tá? O pessoal dá um tempo, né? Do tipo, fulano, fulana saiu por causa disso. Aí o pessoal que faz segura um tempo. Mas também isso não é para sempre. Passa uns 4, 5, 6 meses, volta tudo de novo, tá? E aí por isso que é importante ter esses indicadores, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Tô seguindo aqui, tá? Outra questão aqui é a questão de planilhas em excesso, tá? O que acontece? Você pega muita empresa que, por exemplo, você tem até um lake house, tem um DW, né? Ou seja, você tem ali um centralizador, tá? Uma base que centraliza ali os dados. Essa base tem até uma governança razoável ali, só que o pessoal recebe, né, ou tem acesso, né, a um pedaço restrito ali, e aí em cima disso começa a trabalhar em cima de planilhas. Se esse trabalho em cima de planilhas fosse feito, tá, somente ali para aquela área, ou seja, eu recebi aqui acesso ou desculpa, entrou o Siri aqui. Então vamos lá, desculpa, retornando aqui. Se você, né, tem acesso a um conjunto de dados que você recebeu, por exemplo, da tecnologia, e você montou uma planilha para visualizar melhor esses dados, gerar alguns gráficos ali, alguns dashs, tudo bem, tá? O problema é que essa sua planilha, ela começa a virar fonte de dados para outras áreas da empresa e você edita aquela planilha, por exemplo, e aí outra área, você editou, já está fora do conteúdo que está ali dentro, vamos dizer assim, do ambiente corporativo da empresa, tá? E aí você editou, aí você passou para outra área, que ela pega a sua planilha, junta com outra que veio de outra área com as mesmas características e gera uma terceira planilha que ela edita e passa para outra. Quando você vê, você tem que fazer uma linhagem é, em cima das planilhas, tá? E é óbvio, né, quando a gente começa a manipular, né, esses conjuntos de dados e muitas das vezes sem ter um conhecimento adequado, sem ter um processo adequado, você pode estar gerando ali informação errada. Então, acontece muito, né? Você pega e o pessoal reclama, mas isso aqui está errado, esses dados não batem. E aí você vai olhar, não é? Vai fazer aquela mesma consulta, não é? Usando, não é, os critérios para chegar naqueles valores, você vai olhar aquilo, por exemplo, na sua base corporativa e bate. E aí, o problema está onde? O problema está no uso excessivo de planilhas. Por quê? Fica difícil gerenciar. Fora outros problemas, né? Aí, pessoal, todo mundo usa a mesma planilha ao mesmo tempo ali, às vezes pode dar algum problema de atualização, tá? Então, gente, planilha em excesso gera informação inconsistente, tá? E eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu odeio planilhas, né? Então, às vezes, eu até entrego materiais que eles poderiam ser entregues em planilhas, mas eu não entrego porque eu entendo que é uma forma que eu estou fomentando, incentivando, tá? Um uso de uma ferramenta que ela não foi feita para aquilo ali, tá? Então, cuidado, tá? Às vezes os problemas eles vêm da questão das planilhas em excesso, tá? Tudo bem até agora? Dúvidas? Estou seguindo aqui, tá? Esse aqui é demais também. Metadados mal gerenciados. E aqui, gente, vamos pensar um pouco mais abrangente, tá? Não vamos pensar aqui só no termo de negócio e só no catálogo, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, de um modelo de dados, o modelo de dados é um metadado. Só que ele é um metadado que eu uso para quê? Para projeto, né? Quem acredita que modelo de dados é algo para documentar, tem que rever seus conceitos. A modelagem é
uma etapa de análise e projeto daquilo que vai ser entregue, tá? Então, aqui onde eu vou abstrair, aqui onde eu vou pensar, é aqui onde eu vou ver impacto, tá? E aí eu estou falando aqui, né, dentro desse olhar mais abrangente, tá? Eu estou falando aqui de termos de negócio, eu estou falando da própria documentação do catálogo, dos modelos de dados, das regras de negócio, das regras de qualidade. Tudo isso é metadado. E aí, o que que eu tenho, né? É, eu tenho uma solução, né? Eu tenho uma solução aqui que eu não pago nada por ela. A pessoa às vezes até se orgulha disso, né? Eu não pago nada por ela aqui e, cara, tá tudo automatizado. Aí quando você vai ver, você tá ali, né? Eu falei de clientes aqui, né? Então vamos seguir nessa linha, né? Aí você fala lá, definição do termo cliente. Aí tá ali, cadastro de clientes da empresa. Eu falei o que que é o cliente? Quando eu olho, eu entendo assim, cadastro dos clientes da empresa. O que é o cliente? E eu vou descer mais ainda, né? É, cliente ativo. Cliente ativo é o cliente que tem um contrato em execução ativo com a organização. Aí eu já dei mais ou menos uma melhorei um pouquinho. Não tá bom ainda, não. Mas eu melhorei um pouquinho, tá? E aí vamos lá. Aí eu tenho na empresa, vamos falar aqui do cliente ativo, tá? A minha base está lá, bonitona, tá? Mas eu tenho na empresa duas áreas, né, que desenvolveram, né, painéis diferentes, mas com a mesma informação, quantidade de clientes ativos, né, no dia, né, até hoje. Né? Então, hoje temos tantos clientes ativos. E aí, quando você vai olhar, uma área ali está falando o seguinte: olha, temos 2.580 clientes ativos. Reparem no número: 2.580 clientes ativos. Aí você vai ter outra área ali que vai falar o seguinte: nós temos hoje 2.450 clientes ativos. Não bateu. Porque a base é uma porcaria, não sei o quê, porque essa TI é isso e aquilo, blá 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 blá. Só que aí você vai ver, né? Aí sobra lá pro cara do BI, geralmente, né? Do BI corporativo, aí vai para ele, né? E aí, depois de ele escutar que ele trabalha numa área que só tem competente, né? Isso, aquilo, aí ele vai pesquisar, né? E aí ele vai ver o seguinte: pô, mas peraí, o critério aqui de cliente ativo utilizado, a regra foi diferente. Então, uma entendeu que o cliente ativo é realmente quem está ali conforme a definição, tá? É o cliente que tem um contrato em execução, beleza? Está associado a um contrato ali aberto. Só que acontece, na verdade, essa definição de cliente ativo, ela foi mal feita, ela foi incompleta. Por quê? Dadas as características do produto, do negócio, o cliente, mesmo depois, isso estou falando do negócio dessa empresa, tá? Nesse exemplo hipotético aqui. O cliente, mesmo depois de ter o seu contrato encerrado, ele ainda tem direitos em relação àquilo que ele contratou perante a empresa. Durante, por exemplo, vamos colocar aqui um período curto, durante 30 dias. Então, nesse segundo caso, seria a definição correta para cliente ativo. Só que não foi essa. Aí uma empresa usou essa definição e a outra usou a definição correta, mas não é que está registrada. Aí os dados não batem. Qual o problema aqui? É lá do pessoal da engenharia que disponibilizou os dados? Não. Qual o problema aqui? É do cara que montou o painel? Não, porque ele montou considerando aquilo que foi passado para ele. O problema aqui é o quê? Não houve uma preocupação, tá, em avaliar a essência daquele termo que foi definido.
foi avaliado ali de agarro. E aí, óbvio que vai dar problema. E aí vai estourar na base. No caso, não é nem a base, né? No caso aqui é na informação, né? Esse exemplo que eu dei aqui estourou na informação. Mas você pode ter problemas na base também. Então, por exemplo, quando eu trabalhei lá atrás como AD, eu cansava de ver espertinho do tipo, chegava lá e queria criar uma tabela que já tinha na casa. Ah, eu vou criar aqui uma tabela, às vezes era coisas ridículas. Unidade federativa. Não, mas já tem uma tabela aqui do corporativo, é só pedir para usar o acesso. Aí a pessoa não queria pedir o acesso, porque achava que ia demorar mais, não sei o quê. Aí ela criava sua UF. Aí eu, como AD, o que eu fazia lá? Eu pegava, não, reprovo, não pode criar. Beleza, né? Só que a pessoa, às vezes, ela esperava um tempo, aí falava assim: não, conversei com o negócio, então não vamos ter isso agora. E aí ela vinha 15 dias depois: olha, tem agora mais outra alteração. Eles estão pedindo uma classificação aqui, é, em cima, vamos dizer assim, de um produto, né? Digamos que eu estava falando de uma tabela de produtos ali, que é nova. Então, essa classificação é o seguinte: é, eu vou ter, né, aqui um número sequencial como chave, a sigla daquela classificação e o texto daquela classificação. Aí, beleza. Você até desconfiava que ele estava criando a tabela dele de unidade federativa, mas como você não tem acesso, geralmente não tem acesso aos dados, né, em produção, você não tem como ver, né? E aí criava. E quando você via mais na frente, aquela tabela de classificação era a UF que ele quis criar antes e não criou, aí ele deu um jeitinho e chamou o F de outra coisa. Ah, mas as pessoas não fazem isso. Fazem, fazem. E tem que ter alguém para olhar. E aí o que acontece? Depois tem alguma alteração, né, na tabela de UF, os seus dados ficam inconsistentes, porque cada origem, né, você vai começar a descobrir que tem um monte de tabelinha de UF dentro da casa. E o que? Um modelo mal construído, um modelo redundante, com informação redundante. Então, isso gera, né, problema também na qualidade dos dados. Tá? E fechando aqui, pessoal, e vão colocando aí se vocês tiverem mais alguma dúvida, algum comentário, tá? Fechando aqui é a questão ali, não é do. Eu falo que é o pedreiro digital, não é? As pessoas, elas não têm uma preocupação, às vezes, em entender questões como por quê, quem, quando, como, né? As pessoas elas já saem fazendo ali e saem implantando soluções, ferramentas, sem ter um mínimo de processo estabelecido. E aí o que acontece? Em vez daquela ferramenta ela automatizar, ela trazer uma produtividade para você, o que, que ela vai fazer? Ela vai gerar problemas, inconsistências, dúvidas, questionamentos, reclamações, e aí você vai ser escravo da ferramenta. A maioria dos seus BOs vão ser em função disso. Porque você não teve um trabalho antes mínimo de pensar nisso tudo aqui, principalmente aqui na questão do steward, de ter um processo realmente maduro, definido, tá? Entender a questão da cultura da empresa. E aí você pega aqui e automatiza. Aí eu vejo muito assim, não é? Por exemplo, mas o metadado mal definido, não é? Eu falei aqui, né? Cliente, cadastro dos clientes da empresa. Eu coloco isso, eu ponho para a ferramenta checar se tem um conjunto mínimo ali de caracteres, não é? Se eu coloco ali, eu faço uma proporção, né? Cadastro dos clientes, né? Eu tenho como, de certa forma, automatizar essas coisas. Mas aí o que que eu não tenho como ver, tá? E o que acontece, né? E aí vem aqui, ó, não o processo de negócio, mas o processo de tecnologia. As pessoas
por exemplo, para definir o termo, elas começam a usar, por exemplo, um lero-lero generator. E aí você tem ali na definição do termo, não é, o que é o cliente, não é, foi o exemplo que eu usei aqui, aí você tem ali, por exemplo, umas 2 páginas escritas. E aí você falou, 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 e não disse nada. Então, assim, uma boa definição de termo, ela tem que ser enxuta, mas ela tem que ser clara. E às vezes eu vejo que as pessoas elas escrevem, não é, sem ter um mínimo de preocupação com elementos básicos para o entendimento. O que é aquilo, por que aquilo, se tem algum tipo de exceção. "Ah, não está legal essa definição, ainda está", coloca exemplo, tá. Então você pode até automatizar algumas coisas, mas a partir do momento que essa automatização começa a pegar, e as pessoas não têm saco, não têm tempo, não entendem a necessidade de ter algo realmente ali real, né, bem definido, elas usam lero-lero generator, tá. Hoje em dia é muito fácil você chegar, por exemplo, abrir um chat GPT e falar o seguinte: defina o termo cliente para uma empresa com essas características. Você põe lá isso, ele já traz para você. Agora, aquela definição atende realmente ao conceito do que é o cliente naquela empresa? Provavelmente não, porque tem características ali que a gente tem que levar em conta, que ali você não vai ter, tá. E aí você escreveu bonito, bem conceituado, mas você continua sem falar o que é o cliente dentro da empresa. Então, gente, era isso que eu tinha que passar para vocês, tá. Alguma dúvida, algum comentário, coloquem aqui enquanto a gente está dando esse espaço, né, antes de encerrar. Provavelmente o Wagner agora deve estar colocando ali o link, né, para o pessoal emitir o certificado, né. Então, alguma dúvida? Lorena, essa descentralização é um pesadelo, só gera mais retrabalho. É, assim, descentralização, tá? Sem uma governança mínima ali, é um pesadelo, e daqueles que você acorda de madrugada e não consegue dormir depois, né? O resto do teu sono, né? Só gera mais retrabalho, sim. Mas isso não significa, tá, Lorena, que você descentralizar, só por descentralizar, vai te dar problema. Se você descentraliza, tá? Mas dentro de regras claras, dentro de uma governança bem estabelecida, então, por exemplo, já existem casos, tá? Não são muitos, né? Mas já existem casos, tá? Por exemplo, de empresas que utilizam o data mesh. Data mesh você descentraliza, não é, essa questão dos dados na empresa. Agora, para funcionar, você tem que ter uma governança muito madura, as pessoas têm que estar capacitadas para aquilo, você tem que ter, vamos dizer assim, esses acordos, essas fronteiras, muito bem ajustadas, porque a mesma informação que de repente você entende que você é o owner, você tem outra área que ela entende que é o owner também. Então vocês têm que conversar, para ver se aquele produto vem de você ou vem de outra área, para entender se vocês entendem aquele dado, não é ali, aquelas características daquele dado da mesma forma, se isso é homogêneo. Isso dá bastante trabalho, mas se é bem feito, legal, tá. Mas o problema é que eu entendo que você colocou aqui, essa descentralização, né, é a modinha, né. "Ah, o pessoal está falando agora, eu vou fazer também". E aí não se importa ali de novo, né. Foi até muito bom você ter colocado isso, tá, Lorena. Isso vai de novo no que eu falei no início de hoje dessa discussão, né. Nós temos que sempre focar na essência. Então, se a gente foca na essência ali, né, a gente consegue, tá. É mais difícil, é mais custoso? É, mas acaba dando certo. Mais algo? Como estamos, Wagner?
Beleza? Então, posso fechar? Então, ó, fechando aqui, fazendo o fechamento, né? Vou conseguir fechar na hora, né? Então, pessoal, muito obrigado a todos, tá? Pela participação. Encontro vocês aqui na próxima sexta-feira, no mesmo bate-horário, bate-local. Só uma coisinha que eu esqueci, tá? A Bela Data está com uma pesquisa sobre o mercado atual, né, dos profissionais em governança de dados, e a coleta ela se encerra no fim desse mês de outubro, tá? Então, quem não respondeu, né, dá uma passada ali na nossa página no LinkedIn, tá? A gente já fez alguns posts ali falando da pesquisa. Se puder preencher, preenche ali. Se puder passar para o colega que não sabe. Essa informação é importante para quê? Para que nós, não é, da área, e ela está muito focada em gestão de dados, tá? É, para que nós né, possamos contar, não é, com informações atualizadas aí sobre o panorama atual do mercado onde a gente atua, tá? Então isso é muito importante, tá? Para as pessoas. Depois a gente vai divulgar, tá? Os dados dessa pesquisa, como a gente fez todos os anos, tá? Então preencham lá. E aí, voltando aqui, né, para terminar o encerramento, muito obrigado a todos e encontro vocês no próximo Manco Dados. Tchau, pessoal. Beijão. Tchau, tchau.